Maravilha, que Deus tremendo é esse nosso, né? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa noite, que está em Gênesis, no capítulo 24, ok? Gênesis 24. Abra sua Bíblia. Se você puder, compartilhe com seu irmão. Fique muito ligado. Vou ler só um versículo, Gênesis 24. O versículo 49 diz assim, Gênesis 24, 49. Agora, pois, se haveis de usar de benevolência ou bondade e de verdade para com o meu Senhor, fazei-mo saber, se não, declara-me, para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Por favor, deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos ler alguns versículos desse capítulo 24. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, obrigado pela tua palavra poderosa, ela é o pão que nos alimenta, como o Senhor mesmo disse lá em João 6, que ela é o pão vivo que desceu do céu, o Senhor é a sua palavra, e nós queremos, Senhor, nos alimentar o nosso espírito nessa noite, da tua palavra poderosa, desse pão maravilhoso, mas nós te pedimos que o Senhor toque no nosso espírito, para que o nosso espírito esteja absolutamente saudável para receber esse alimento. Queremos estar absolutamente atentos, Senhor, focados só em Ti, focados só na Tua palavra, para recebermos o melhor do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Eu quero compartilhar hoje à noite a espera de uma resposta, é o nosso tema. A espera de uma resposta. Então, essa história que eu acabei de ler aqui, esse pedacinho, né, esse versículo, é quando o servo do Abraão, não é, isso aqui é uma tipologia bíblica, o Eliezer, ele foi enviado pelo pai, não é, pelo Abraão, para buscar uma esposa para o seu filho, é uma tipologia bíblica, não é? Foi isso que Deus fez, não é? Nós somos a esposa, a igreja é a esposa, não é? Jesus é o filho amado. Então, o servo do Abraão foi enviado com essa missão. Então, assim como Abraão envia o servo para buscar uma noiva para seu filho, nós também somos comissionados a buscar uma noiva para Cristo. Por isso que eu digo que é uma tipologia bíblica. Então, quando o servo do Abraão chega ali na casa da Rebeca, quando ele chega na casa da Rebeca, ele vai contar então ali para o Labão, que é o pai da Rebeca, tudo o que aconteceu, por que ele está ali, e aí ele coloca o Labão e a Rebeca também, principalmente a Rebeca, na parede, e fala assim, olha, agora, pois, se haver de usar de benevolência e verdade para com o meu Senhor, fazemos saber. Eu quero uma resposta, você vai ou não vai? Não é? Se não, também eu quero saber, eu quero um sim ou um não. Se vocês disserem não, tudo bem, beleza, eu saio daqui, eu escolho o meu caminho, eu vou para a direita ou vou para a esquerda. Agora, eu quero uma resposta, não é? Eu quero uma resposta, sim ou não. Não quero só silêncio, eu quero uma resposta. Então, muito tremendo, isso falou demais no meu coração, gente. Porque, irmãos, nós estamos aqui para levar essas pessoas para Cristo, amém, queridos? Nós somos o servo do Abraão, não é? Nós somos o Eliezer, que vai levar a Rebeca para o Isaac. Essa é a nossa missão aqui. E é interessante que quando o Eliezer sai de lá, ele está com medo, ele está inseguro, ele fala assim, mas meu senhor Abraão, o senhor tem que convir comigo que é uma terra distante, é outro país, e se essa moça não quiser vir? E se a família dela não deixar? Não é? Eu posso então levar o Isaac para lá? Abraão disse, nunca, em nenhuma hipótese você pode levar o Isaac para lá, ela tem que vir, não é? E essa moça tem que ser da minha parentela. Agora, não sei quem é a moça, você vai saber,
não é? E aí o Eliezer então vai e o Abraão promete para ele: o meu Senhor, o Deus a quem eu sirvo, vai enviar o anjo dele na sua frente. Amém, queridos? Isso é uma promessa para aqueles que estão indo atrás de pessoas para Cristo, aleluia, não é? Deus vai mandar o anjo dele, não tenha medo. Às vezes a pessoa está com medo, está insegura, está tímida, está com medo de ser rejeitada. Pode ir, porque o Senhor já enviou o anjo dele na sua frente, em nome de Jesus. Amém? Aí ele está também preocupado, mas e aí os recursos dessa viagem? O Abraão pega 10 camelos, enche de coisas, não é? De tudo que o Abraão tinha, a Bíblia diz no versículo 10, de tudo que ele tinha, não é? O Eliezer levou um pouco, ele foi para lá cheio da grana, não é? Então eu quero dizer uma coisa para você, irmão: quando a gente se envolve em trazer pessoas para Cristo, Deus vai abençoar a nossa vida financeira, porque Ele sabe, irmão, que ninguém visita ninguém sem gasolina, não é? Ele sabe que ninguém pode ir atrás de alguém com fome, Ele sabe disso. Ele mesmo ensina na palavra que o trabalhador não vai à guerra à sua própria custa, não é? Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, justificando: ah não, pastor, eu tenho que trabalhar muito, não tenho tempo para essas coisas. Não, você não está entendendo, você não está entendendo. Nós estamos aqui para isso, irmãos. Na verdade, nós só estamos aqui para isso. Senão, no momento que a gente aceitou Jesus como Senhor e Salvador, a gente seria arrebatado, não é? Então, o Senhor vai suprir as nossas necessidades financeiras, sabia disso? Vai nos abençoar, e foi isso que Ele fez. Agora veja bem, o Eliezer então vai. Eu fico assim, impressionado com a vida de oração desse homem, porque ele vai, mas o tempo todo ele está orando. E ele faz uma oração muito interessante, porque quando ele chega ali com a comitiva, são 10 camelos e uma multidão com ele. Ele para em volta do poço ali, e aí ele se ajoelha e ora. E ele fala assim: Senhor, eu quero te pedir uma coisa. Eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia de mim, por amor de Abraão. Eu quero que o Senhor me dê algo. Que o Senhor faça com que a moça que eu pedi água, ela não apenas me dê água, mas ela ofereça água para os meus camelos. E a moça que fizer isso, é essa moça que o Senhor escolheu para o meu senhor Isaac. Oração, irmão, né? Quer dizer, o cara vai para resgatar alguém, ele vai para levar uma alma para Cristo, a Rebeca para o Isaac, mas ele vai debaixo de oração. Charles Spurgeon diz assim mesmo: a menos que o homem apresente primeiro o homem para Deus, ele não pode falar de Deus para o homem. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Não é? Às vezes a gente vai falar de Jesus, mas sem nenhuma oração, não funciona. Mas quando a gente primeiro ora por aquela pessoa, que a gente está sentindo aquela compaixão, irmãos, é impressionante como que o Espírito Santo vai trabalhando no coração dela, e quando a gente chega perto dela, a coisa já está toda pronta, aleluia. Igual Eliezer, então ele faz a oração, Senhor, me dá esse sinal. E aí a moça aproxima, foi assim, né? A história foi assim: quando ele estava ali, tinha um monte de moças, não é verdade? Tinha um monte de moças ali, era a hora das moças irem buscar água no poço, não é? Como é que ele ia saber quem era a moça que Deus escolheu para o filho, para o Isaac? Só oração. Aí ele está ali, quando ele olhou para Rebeca, eu penso, porque a Bíblia diz que ela era muito linda, né? Que ela era extremamente formosa, aleluia. Se você tá perto da sua esposa, diga assim para ela: ela só não era mais bonita do que você, meu amor. Aproveita, meu irmão, né? Então quando ele vê a Rebeca, ele diz: puxa vida, que moça linda, não é? E ele sente algo diferente no coração dele. Eu não creio que ele ouviu uma voz essa, mas eu creio que ele teve compaixão dela, ele sentiu algo no coração, e ele se aproximou da moça. Irmãos, ele não foi atirando, não, ele não foi tentando uma, outra, ele já foi na certa. E ele disse assim para ela: dá-me de beber. Você lembra de uma cena parecida com essa? Não é? João 4, quando Jesus fala para a samaritana, que também está num poço, não é? Também está ali tirando água do poço. Jesus diz para ela: dá-me de beber. Eu penso até que Jesus, o homem Jesus, pode ter sido inspirado, porque pela leitura dele de Gênesis. Jesus leu Gênesis, leu o Pentateuco,
não é? Então, interessante. E aí, quando ele pede água para ela, a Bíblia diz que ela já pega o cântaro e já se abaixa para servir o Eliezer. O Eliezer, opa, beleza. Primeiro sinal já foi. Quando ele termina de beber, aí entrega o cântaro para ela e fica esperando. Ela diz, eu vou também trazer água para os seus camelos. Aí ela volta, irmão, o camelo bebe 80 litros de água de uma vez e não bebe mais, não é? E demora tanto tempo para beber. Meu irmão, essa mulher trabalhou naquele dia, eram 10. Ela trouxe muita água, então os camelos beberam água. Aí ela foi mais além, ela disse, na casa do meu pai tem lugar para vocês ficarem, tem comida, tem água e tal. E meu irmão, ele já estava, só falta uma coisa, ela tem que ser parenta do Abraão. E agora é a pergunta chave. Agora é a pergunta ali, de quem que você é filha? Minha filha, não é? E aí ela responde, ela fala toda a parentela do Abraão. E aí naquela hora de novo, ele se prostra com o rosto em terra, adora o Senhor e começa a orar e começa a agradecer. Obrigado, Senhor. O Senhor é tremendo demais, aleluia. Não é? Então, irmão, que coisa linda essa história, que coisa mais linda. Ele encontra a menina, agora veja bem. Então a menina leva ele lá para a casa do pai dela, do Labão. Quando chega lá, irmãos, ele chegou na hora do almoço. Pensa, o cara passou uma madrugada toda, a noite toda viajando. O cara, meu irmão, está desesperado de fome. Aí ele chega na casa do Labão. Aí o Labão, a picanha está pingando. Pensa naquele cheiro horrível, não é? De meio-dia, o cara com fome. Aí o Labão já vê também, porque o Labão também, meu irmão, é um problema, porque o Labão já viu o colar que ela ganhou, os brincos, não é? As tornozeleiras de ouro que o servo do Abraão deu para ela. Quando o Labão viu aquilo ali, ele ficou alegre, não é? E aí ele falou, abençoado do Senhor, assim que ele chamou Eliezer, vem abençoado do Senhor e come. Olha a resposta do Eliezer, diante dele puseram comida, versículo 33, porém ele disse, não comerei, enquanto não expuser o propósito a que venho. Então, irmão, de novo, você associa essa história com outra? Lembra quando Jesus estava lá com a samaritana, e era meio-dia, e os discípulos foram comprar comida para ele. Quando os discípulos voltaram, sei lá, 1 hora, 2 horas depois, Jesus estava conversando com a mulher, alcançando o coração dela, e aí eles preocupados com Jesus disseram, mestre, chegamos, está aqui. Eles compraram um Big Mac, e aí eles trouxeram, está aqui, coma. Ele disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Aleluia. Irmão, sabe quando a pessoa tem esse coração, quando ela entendeu o propósito dela aqui na terra, irmãos, até comer vai ficar para depois. Porque, irmão, pensa que é uma coisa boa, não é comer? Quem gosta de comer? E você deixar aquele momento sagrado, não é? De comer, porque você sabe que você tem que levar uma noiva para Cristo, irmão, significa que você é um servo. É interessante que lá no versículo 34, quando ele chegou na casa do Labão, ele se apresenta como servo de Abraão. A gente não sabe o nome dele. A gente supõe que é o Eliezer, porque o versículo 1 dá uma informação de que o Abraão pegou o servo mais antigo da sua casa, que era o Eliezer. Então a gente supõe que é o Eliezer aqui, mas ele não se apresentou, porque a identificação dele é, eu sou servo do Senhor. Tremendo isso, né? Tremendo. Muito bem. Isso aqui é só uma introdução, para eu mostrar para vocês o seguinte, porque lembra do nosso tema? A espera de uma resposta. Então quando ele chegou ali na casa do Labão, ele colocou, não é, o propósito dele ali diante de todo mundo, e ele esperou uma resposta, não é? Então eu quero ver com vocês só 3 coisas aqui, que a gente vai entender e vai se identificar, vai ser muito abençoado, porque essas 3 coisas são o seguinte, ele vai expor o propósito dele. Então ele disse, eu não vou comer enquanto eu não expor o meu propósito, é a primeira coisa. A segunda coisa, ele espera
um sim como resposta, nós vamos já entender isso, ok? Qual que é a segunda coisa? Ele espera um sim como resposta. E a terceira coisa aqui que a gente vai ver, ele espera uma resposta. Se ele não tiver o sim, ele quer o não, mas ele tem que sair dali com uma resposta, né? Então vamos ver isso aqui para a gente entender. A gente vai aprender muito, vai ser muito tremendo isso aqui. Muito bem, então a primeira coisa é isso aqui. O servo do Abraão, Eliezer, expõe o seu propósito. Ele diz, eu não vou comer sem antes expor o meu propósito. Então ele vai expor, vamos ver comigo aqui, ó. Então assim, gente, a primeira coisa que ele vai falar para a família, e a Rebeca está ali, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer da grandeza do Senhor dele. Ele vai dizer assim, versículo 35, o Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor, e ele se tornou grande, deu-lhe ovelhas e bois e prata e ouro e servos e servas e camelos e jumentos. Irmãos, então a primeira coisa é isso, a gente tem que conhecer o nosso Deus, tem que conhecer a grandeza do nosso Deus, e a gente tem que falar isso para as pessoas. Eu tenho visto tantos crentes falando às vezes da grandeza do diabo, não é? Esses dias eu estava evangelizando uma pessoa, e o cara já estava assim, ó, irmão, o anzol, o cara já estava com a boca assim, ó, câmara lenta, e o anzolzão já ia, e aí o cara todo animadinho, me ouvindo, e eu falando do amor de Jesus, da graça né, sobre ele, da grandeza desse Deus tremendo, e eu estou falando para ele, o cara ligadão. Aí tinha um crente lá perto, falou assim, ih, pastor, desista desse cara, esse cara aí, ó, só quer saber, e aí falou um monte de bobagem. Irmão, eu não consegui frear aquela boca insensata. E aí o cara começou a reagir, né? O que eu estava evangelizando já começou a reagir, já começou a brigar com o outro. E perdi o meu peixe. Não é? Porque, irmão, em vez da gente falar da grandeza do nosso Deus, a gente fala às vezes da grandeza do outro. Não é? Só fala das desgraças. Não é? Então, irmãos, Ageu 2:8 diz, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Ele diz lá em Salmos 50, são meus todos os animais do bosque e os animais aos milhares sobre as montanhas. Isaías 40, eu gosto muito desse texto, diz, quem mediu as águas na concha das mãos e tomou a medida dos céus a palmos? Ele é enorme e ele é poderoso. Amém, queridos? É isso que o servo do Abraão fala ali para a família e para a Rebeca, o meu Senhor é grande, diga assim, o meu também. Outra coisa que ele fala ali, não é? Apresentando o propósito dele, apresentando a razão dele estar ali, ele fala assim mesmo, olha, o meu Senhor é grande, mas tudo o que ele tem, ele entregou na mão do seu filho. Olha só, não é? Foi isso que Deus fez com Jesus, não é? Tudo. Jesus recebeu tudo, ele recebeu um nome que está acima de todo nome, aleluia. Jesus, quando ele conta essa parábola, que um homem saiu para tomar posse de um reino distante e voltou, é ele está falando dele mesmo, ele já tomou posse desse reino, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, amém, queridos? Agora veja bem, essa é a diferença das religiões. Não é? Porque eu estava até falando com a Ana Lídia essa semana, ela falou, pai, os fulanos de tais, né? É uma religião, eles acreditam em Jesus porque eles só falam de Jeová. Não, eles acreditam que Jesus é um profeta, mas eles não acreditam em Jesus como filho, não é? Como Messias. Ah, é? Então eles só acreditam em Deus, eles só acreditam em Deus Pai, eles só acreditam em Jeová, eles serão salvos? O que vocês acham? Irmãos, o que a Bíblia diz? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus Pai estabeleceu o seguinte, que o homem só chega a Deus através do seu Filho. Ele disse assim, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Amém, queridos? Preto no branco, claríssimo, claríssimo. A Bíblia diz lá, né, em Atos capítulo 4 diz assim, que só há um homem, não é? Um nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não tem outro jeito, não tem outra maneira.
Então, Deus quer que o Filho seja glorificado tanto quanto Ele. Quem está me entendendo? Amém? Então, o servo de Abraão fez isso. Irmãos, a gente vai evangelizar uma pessoa, vai falar do amor de Deus por uma pessoa, e não conhece o Filho, não sabe da grandeza do Filho, a gente não vai conseguir nada, a gente não vai ter êxito, né? E outra coisa que ele faz lá, então ele fala que o Senhor dele é grande, ele fala que o Filho recebeu toda a herança, mas ele também faz um desafio ali agora para Rebeca. Ele diz para Rebeca o seguinte: você tem que deixar tudo para encontrar com o Filho do meu Senhor e tornar-se uma com Ele. Quem está me entendendo? Então, irmãos, é assim, as pessoas querem salvação, elas querem a bênção de Abraão. O Abraão é rico? É. O filho dele também é rico? É. Quer dizer que se eu for, eu quero casar com ele, mas eu não quero sair da casa do Labão, da casa do papai, tão bom. A casa do Labão representa o mundo, não é? É tão gostoso aqui. E buscar água lá, 6 horas da tarde, tá aqui com a família, o papai Labão, tão legal. Irmãos, as pessoas querem Deus, querem Jesus, mas não querem sair do mundo. Elas querem o seguinte, eu imagino assim, que a Rebeca, claro, não está escrito, mas eu imagino que a Rebeca pode ter pensado: puxa vida, eu quero isso, eu quero casar. O problema é esse, ele quer uma noiva, eu quero ser a noiva dele, mas ele não pode vir para cá. Lembra que foi a primeira coisa que o Abraão falou com ele: aconteça o que acontecer, meu filho não pode ir para lá. Tem que ter uma proatividade, ela tem que sair de lá. Amém, queridos? Nós temos que sair do mundo. Nós sabemos que quando ela chegou ali e que o Isaac olhou para ela, foi igual eu e a Meila. Ele disse: chu, não é? E já se apaixonou. E a Bíblia diz que ele tomou a menina e levou para a tenda de Sara. Sara representa a graça, não é? Amém, queridos? Eu falei para vocês no domingo desse: Sara representa a graça. Ela foi para a tenda da graça. Então, ela saiu do mundo, quer graça, quer a bênção de Abraão, quer a bênção do filho, saia da casa de Labão. Não é? Então, irmãos, tem que deixar o mundo. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pode haver união entre luz e trevas. Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim. Puxa, pastor, duro esse discurso. Mas é verdade, irmãos. Então, queridos, ele fez um desafio para Rebeca. E outra coisa importante, ele falou assim para Rebeca, ele disse: Rebeca, você, agora isso é importante, você é a pessoa, você é a escolhida. Por tudo que eu vivi, pelos sinais que eu pedi, pelas respostas de oração que Deus me deu, é você. Você é a esposa que Deus escolheu para o meu Senhor Isaac. Ele chama o Isaac de Senhor também. Ok, queridos? Agora veja bem, irmãos, você talvez está nos visitando hoje à noite aqui. Não foi uma coincidência. Não foi. Você foi escolhido para ouvir essa palavra. Não é? Cada um de nós um dia foi escolhido. Cada um de nós, Deus tinha um propósito para nós. Sabia que antes de nós nascermos, o propósito de Deus nasceu primeiro? Deus tinha um propósito para você e para mim. Não foi uma coincidência. Não existe coincidência. Não foi uma coincidência a Rebeca chegar naquela hora para buscar água. Não foi uma coincidência o Eliezer chegar naquela hora para procurar uma moça. Nada foi coincidência. Deus preparou tudo. E Deus preparou essa noite para você. Agora veja bem. Vamos entender isso aqui. O servo falou então da grandeza de Abraão. Ele falou da herança do filho. Ele desafiou a Rebeca a sair de lá. Não tem outro jeito. Você tem que deixar o mundo para ir para a tenda da graça, não é? E tem mais uma coisa: você é a escolhida. Agora, você decide, não é? Eu não posso decidir por você. Então, a segunda coisa, que a primeira é isso, ele apresenta o propósito. Eu não vou comer enquanto eu não apresentar o propósito pelo qual eu estou aqui. Eu não vou comer. E ele contou tudo. É isso aqui.
agora ele diz o seguinte: agora eu quero uma resposta. Então, a segunda coisa aqui que eu quero ver com vocês é isso. Ele queria receber um sim. Eu vou ler o nosso texto de novo. Agora, pois, se haver de usar de benevolência e de verdade para com o meu Senhor, fazei-mo saber. Se não, declara-me, para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Por que ele quer receber um sim? Vamos lá. Porque, irmão, se ele receber um sim, ele cumpriu a missão. Se ele receber um sim, ele não precisa sair de lá e procurar outra moça. Missão cumprida. Então, veja bem, quando eu vou buscar uma moça, ou uma noiva, não é? Que é uma pessoa, um ser humano, para o filho, eu quero um sim. Por que eu quero um sim? Porque se ele disser sim, eu vou, irmão, eu vou obedecer o mandamento de ir, de fazer discípulos. Então, qual é a primeira razão porque ele queria um sim? Porque ele queria obedecer, não é? Ele queria obedecer. Agora, qual que é a segunda razão? Porque ele queria um sim, porque ele sabia que se a Rebeca dissesse sim, ele faria o Isaac feliz. Amém, querido? Porque ele já sabia. Pensa, ele achou a menina linda, não é? O Isaac estava com 40 anos, jovem naquela época. Os caras viviam até 170, 40 ele era rapazinho, não é? Malhado do deserto, bronzeado, não é? Tal, então tanquinho. Então veja bem, quando ele viu a Rebeca, ele disse: meu Senhor vai ficar muito alegre. Amém, queridos? Eu vou trazer uma alegria muito grande para o coração do Isaac. Ele amava o Isaac, não é? Ele era um servo do Abraão, já madurão. Ele viu o Isaac nascer, crescer, ele brincou com o Isaac. Ele era apaixonado, ele era um pai, um tiozão para o Isaac. Eu vou levar essa menina, eu vou levar a Miss Universo para ele. Ele vai ficar feliz demais. Irmãos, e quando a gente leva uma alma para Cristo, Cristo fica muito feliz. Sabe por quê? Uma das razões é uma alma menos no inferno. Quando a gente... Quando Deus deixou o Evangelho para nós explicarmos o Evangelho. Ele não explica o Evangelho em sonhos para ninguém. É uma decisão dele. Ele não deixou o Evangelho para homens, para anjos. Ele deixou para nós. E se a gente calar, irmãos, como crerão se não há quem pregue? Como que eles vão crer se não tem pessoas para compartilhar a palavra? Não é verdade? Então, irmãos, ele queria alegrar. É a segunda razão porque ele queria levar a Rebeca. Tanto é que quando ele viu a Rebeca, ele amou a Rebeca, o Isaac. A terceira razão porque ele quer levar a Rebeca é porque ele tem compaixão da Rebeca. E a gente explicou na terça-feira no Tadel. O que é compaixão? A palavra compaixão no grego significa movido pelas entranhas. Não tem nada a ver com pena. Compaixão é algo que a gente sente, não é? Eu lembro que quando a minha prima está bem aqui, a Edivane, né, está nos visitando, a primeira vez que a gente está se falando, ela chegou em casa agora, né? Mas eu lembro quando a gente foi lá no aniversário da minha irmã, que a Edivane estava, não é? Eu e a Meila. Aí a gente foi naquele aniversário, irmãos, a Meila olhou para a Edivane e sentiu esse negócio, essa compaixão. Entende? É uma coisa que a gente não sabe explicar. Eu acho que isso que o Eliezer sentiu pela Rebeca. Entende o que eu estou falando? Não é? E foi naquele dia lá que a Edivane falou assim para Meila: eu quero ter o que você tem. Irmão, a partir dali, não é? A Edivane começou eu não lembro se a gente evangelizou lá naquele dia, eu não lembro, mas só que a partir dali ela começou a aproximar. Daqui a pouco ela fez a decisão. Está lá o ovelha do pastor Genildo, Edivane, minha prima, né? Aí, junto com ela veio já o marido, né? Já veio o Manuel, e coisa mais linda, aleluia. Mas começou no coração de compaixão. Eu falei no Tadel que toda vez que Jesus teve compaixão, toda vez que aparece essa palavra na Bíblia, não é que a gente que não consegue nem pronunciar, eu tive que mostrar aqui, mamai. O Paulinho sabe falar certinho a palavra, né? Essa palavra, movido pela entranha, todas as vezes que Jesus sentiu, aconteceu um milagre. Eu falei, não é? Quando ele encontrou a mãe ali, a viúva de Naim, chorando porque o filho estava morto no caixão, a Bíblia diz que ele sentiu compaixão e teve uma ressurreição.
Lá na multiplicação dos pães, quando ele viu a multidão, pessoas até desmaiando de fome, a Bíblia diz que ele sentiu compaixão da multidão porque não tinha o que comer. Ele operou um milagre financeiro naquele dia. Toda vez que ele sentiu compaixão pelas irmãs do Lázaro, aconteceu uma ressurreição. E toda vez que Jesus sentia esse negócio, aconteceu um milagre. Quem está me entendendo? Eu creio que o Eliezer sentiu isso pela Rebeca. Por que isso, irmão? Presta atenção. Não é só por obrigação. Se ela disser sim, eu cumpri minha missão. Se ela disser sim, eu agrado o coração do Isaac. Não é só por isso. Mas por ela, se ela disser sim, essa menina muda de vida. Se essa menina aqui do interior disser sim para o meu Senhor, ela vira rainha de Israel. Não é? Essa menina vira a nora do pai da fé. Essa menina vai ficar conhecida para sempre. E eu conheço tanto o meu Senhor, o Isaac. Ela vai casar com um jovem mais top das galáxias do universo. Eu quero a felicidade dessa menina. Por isso que eu quero ouvir um sim dela. Quem está me entendendo? Sabe, irmão, quando a gente tem esse coração, eu vou evangelizar uma pessoa, eu vou ganhar essa pessoa, não é só porque eu tenho que obedecer o mandamento de ir fazer discípulo. Não é só porque eu quero agradar a Deus. Isso já era suficiente. Mas é por ela, pela pessoa. Irmãos, alguém falou de Jesus para mim. Não é? É interessante, eu sou sempre grato a essas pessoas que marcaram a minha vida naquele começo. Eu não esqueço essas pessoas, nenhuma delas. Eu oro por elas até hoje. Porque eu sou tão feliz como um crente, não é? Sou tão feliz com a minha família, com o que eu faço, com a minha vida. Sou tão feliz com isso. Meu Deus do céu, Deus é exagerado demais comigo, não é? E meu Deus do céu, eu sou tão grato. Então, quando a gente vai evangelizar alguém, a gente tem que pensar assim: se essa pessoa disser sim, ela vai ser muito feliz. Então são essas 3 razões, porque ele queria ouvir um sim da Rebeca, ok? Agora, para a gente terminar, a terceira coisa que a gente falou. Então, primeiro, ele apresentou o propósito. Segundo, ele queria ouvir um sim. Terceiro, e eu quero fechar com isso aqui, o Eliezer esperava, pelo menos, uma resposta. Tá bom, se você não vai me dar sim, me diga não, mas me diga alguma coisa. Agora, pois, se haver de usar de benevolência e de verdade para com o meu Senhor, fazei-mo saber, se não, declara-me. Não é? Me libera, porque aí eu vou para a direita ou para a esquerda. Irmão, nós temos que dizer sim ou dizer não. Então, você está aqui hoje à noite, presta bem atenção, para dizer sim ou para dizer não. Então, eu acho que isso que foi o que me tocou mais nessa palavra, porque Jesus falou sobre isso, quando ele diz a si mesmo: olha, quem ouve e não pratica é comparado a um homem insensato que constrói a sua casa sobre areia. Ouvir e não praticar é mesmo que ouvir e não responder. Então, Deus está me fazendo uma pergunta: Rebeca, você quer vir? Você quer sair daí? Você quer mudar de vida? Você quer ser nora do Abraão? Você quer casar com o filho? Não é? Relacionamento eterno com ele, até que a morte separe. No caso deles, né? Com Jesus, nem a morte vai nos separar. Agora veja bem, você quer? Tem que decidir agora. Eles pediram 10 dias. 10 dias para a gente curtir ela mais um pouquinho. E a Rebeca, com certeza, é verdade, 10 dias. Ele disse: não, vocês não estão me entendendo. É pegar ou largar. Eu quero uma resposta agora. Se vocês vão me dar a resposta agora, beleza. Se vocês vão usar de bondade e verdade com o meu Senhor, ótimo, é o sim de vocês. Mas se não, vocês têm que me dizer agora. Me digam não, porque eu saio daqui e vou procurar uma outra pessoa. Esther, liberte o seu povo. Você foi escolhida para libertar o seu povo. Estou com medo, porque se eu for, eu posso morrer. Beleza. Se você não for, o Senhor vai levantar outra no seu lugar. Irmãos, é a história da parábola da grande ceia. Aquele Senhor que preparou uma grande ceia maravilhosa com tudo do melhor e disse: convide as pessoas. Convide esse. Ele escolheu o nome das pessoas. Está aqui a lista de convidados. E todo convidado que era
que era convidado, que era comunicado, dizia: não, não posso, eu comprei uma fazenda e vou olhar minha fazenda. Aí o outro: não, eu comprei uma junta de bois e eu vou dar uma olhada lá, não posso. Não, eu acabei de casar e aí eu estou de lua de mel, não posso. Todos os convidados da lista tinham uma desculpa. Então aquele senhor disse: vá pelos becos, pelas ruas, não é? E traga tantos quantos quiserem vir, porque eu quero que a minha casa fique cheia. Aleluia. Entende? Então, irmãos, Deus nos faz uma pergunta hoje à noite. Você quer sair do mundo? Você quer sair da casa do Labão? Você quer a bênção de Abraão? Ele é grandão, o filho dele também. Mas você tem que sair daí. Ló, você tem que sair de Sodoma, porque vai ser destruída. Vem. Eu vou pensar. Não é? Eu vou pensar mais um pouco. Me dá 10 dias para eu pensar. Eu não estou preparado ainda. Pela graça de Deus, por causa da oração do Abraão. Abraão disse: tira meu sobrinho de lá, Senhor, por favor, tira ele de lá. Não deixa ele morrer, não. Ele é tão bonzinho, não deixa ele morrer, não. Irmão, Deus mandou o anjo lá e disse: vem cá, rapaz. Pegou ele pela mão, puxou ele de lá. Irmão, tem uma hora que a gente tem que tomar uma decisão. A palavra hoje é a espera de uma resposta. Nós temos que responder. Amém, queridos? E nós temos que responder sim ou não. Deixa eu contar a minha experiência. Essa semana eu chamei uma pessoa para fazer um serviço em casa. Até foi o Jacques que me indicou. E ele, inclusive, ele é um crente, né? Ele é um líder na igreja. O irmão que, na verdade, ele é um empreiteiro, né? Um cara que contrata, né? E ele trouxe uma outra pessoa, não é, com ele. E esse cara é um ex-dirigente de uma igreja, um ex-líder de uma. E o cara perdido assim, não que ele está frio, ele está perdido no mundo, né? E aí, quando ele me contou ali na frente dele, aí eu, não, então para esse serviço aí, vamos conversar. Para o serviço, meu irmão. Não, vamos conversar. O que é isso, meu irmão? Vamos lá. E aí eu fui contar para ele, como essa palavra estava muito no meu coração, eu preguei para ele primeiro antes de vocês. Contei a história do Eliezer todinha, não é? Contei que o Eliezer pediu um sinal, contei da Rebeca, e contei que ele colocou a Rebeca na parede. E aí? Vai ou não vai? Tem que sair. Se você quiser entrar na tenda da graça, não é? Você tem que sair do mundo. E pela fé, pensa, irmãos, eu fico imaginando, né? Quando eu leio a Bíblia, eu fico imaginando na cabeça das pessoas, né? Se eu fosse a Rebeca, ou o Rebeco, né? Aí chega lá um cara comigo e fala assim para mim: olha, sai daí da tua terra e tal, da tua família, porque tem uma moça lá na minha terra, muito rica, filha de alguém muito rico e tal, não é? Que você foi escolhido para casar com ela, mas não tem nenhuma foto dela aí. Não, tem nada, assim, mas como assim? Como que eu vou casar desse jeito, né? Sem conhecer a pessoa, sem ver a pessoa? Então tinha que ter muita fé essa mulher, né? E ela foi pela fé. Então eu estou contando isso para ele, disse: cara, ela tomou uma decisão. O que o servo do Abraão queria dela é que ela dissesse sim ou dissesse não. Então, você está entendendo? E eu quero ouvir isso de ti agora. Eu quero ouvir um sim, eu vou voltar para Cristo. Aí eu expliquei tudo isso para ele, porque se eu ouvir sim de ti, a missão está cumprida. Se eu ouvir sim de você, eu vou agradar o coração de Jesus, eu vou ficar muito feliz. Se eu ouvir sim de vocês, eu vou te fazer muito feliz, rapaz. Porque eu sei que esse lugar, essa tenda da graça é um lugar maravilhoso. Eu preguei para ele. Mas você que tem que decidir. Rapaz, depois de meia hora de pregação, não é? Eu disse: agora, fala aí. Porque se tu não disser sim, tu tem que me dizer não. Ok? Irmãos, impressionante. Como que ele ficou tão em crise. Porque uma coisa é você convidar alguém, e normalmente as pessoas falam, tem desculpas, né? Você fala de Jesus, você fala da grandeza de Deus, você fala da posição espiritual de Cristo, que sem Jesus você não consegue chegar a Deus, que Jesus é a porta. Você fala isso e pede uma decisão. A pessoa diz: eu vou pensar mais um pouco. Ou então,
rapaz, eu tenho que consertar algumas coisas primeiro na minha vida. Ou então, qualquer desculpa. Mas quando você diz assim, não tem desculpa, eu quero sim ou eu quero não. Irmão, faz esse teste. O cara ficou, não. Não. Ah, então é sim. Não, peraí, o senhor não entendeu. É sim ou não? Fala, rapaz. Aí ele disse, irmão, acredite se quiser, depois de meia hora de uma pregação dessa, não é? O cara me diz assim, eu preciso consertar mais algumas coisas na minha vida. Então é não. Não. Ele disse. Não, eu não disse não, disse. Porque quando você não disse sim, você disse não. Porque se você não é por Jesus, você é contra Jesus. Não tem meio termo. Aleluia. Quem não ajunta, espalha. E essa noite é a noite que você vai dizer ou sim, ou vai dizer não para Jesus. Mas diga alguma coisa. Diga alguma coisa. Irmão, eu estou aqui há 7 anos. Tem pessoas aqui comigo há sei lá quantos anos, não vou nem dizer porque, mas que nunca teve a coragem de dizer sim. Está dizendo não. Por todos esses anos. Porque quando Jesus diz assim, olha, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai, são essas pessoas que dizem sim. Mas aqueles que nunca confessaram estão dizendo não. Entende? Então quando esse homem, ele fala assim, beleza, agora eu quero uma resposta. Vocês já viram? Olha, o sinal, ela é a escolhida, vocês já sabem de toda a história, não é? O meu Senhor é rico, o filho também, ele está esperando você, e agora? Sim ou não? 10 dias, está fora, porque, irmão, pedir tempo para pensar é não. Não responder é não. Dizer que vai preparar, que vai melhorar algumas coisas é não. O que é que você vai dizer hoje? Ih, pastor, o Senhor me deixou agora em sérios apuros. Por que eu vim nessa igreja, meu Deus? É porque Jesus te ama. E você é a Rebeca escolhida nessa noite. Deixa eu terminar com uma história. Uma história real que eu li. O Charles Spurgeon, o grande Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, conta essa história. Ele conta que um dia na igreja dele, ele fez assim, ele fez como todo mundo pegaria o papel e responderia sim para Cristo, sim, eu sou de Cristo, ou não, eu não quero Cristo. Mas as pessoas teriam que escrever no papel, não é? Irmãos, acho que foi um silêncio absoluto. Claro que alguns escolheram sim e vieram e entregaram a sua vida a Cristo, mas muita gente não disse nada, como as pessoas têm feito. Elas vão embora, elas ouvem pregações após pregações, elas são desafiadas, Jesus fala com elas. É a mesma coisa que eu perguntar para o Marcos, Marcos, você me ama? E o Marcos vira de costas e vai embora. Meu Deus, que falta de educação. Não pode. Ele tem que me responder, não é? O que é a verdade. Ele vai dizer, sim, pastor, eu te amo, né? Mas se ele não dissesse isso, ele teria que me dizer, né? Não, eu não te amo. Mas se ele dissesse isso, eu diria como o apóstolo Paulo, gastarei, ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma, mesmo sabendo que quanto mais eu amo você, menos eu sou amado por você. Mas irmão, se Deus faz uma pergunta, você quer vir para mim? Gente, pensa, eu estou com 1 milhão aqui, eu tenho um cheque de 1 milhão, e eu preciso dar para alguém essa noite. Aí eu escolho o Marquinho, aí eu digo, Marcos, quer 1 milhão? Quantos milésimos de segundo vai demorar para ele me responder? Na hora! Irmão, tem algo maior do que 1 milhão, é a minha vida eterna, ou a minha morte eterna. E Cristo pergunta para você, você quer a salvação ou a condenação? Me dá 10 dias. Meu Deus, isso não entra na minha cabeça. Amém, queridos? Quando eu cheguei naquela igreja, há 20 anos atrás, eu tinha acabado de quase morrer de overdose. Eu fiquei
chapado no chão, querendo chamar minha vizinha com a boca travada, pedindo socorro para ela me socorrer, para eu sair dali daquele lugar. E não conseguia nem falar nada, travado de tanta cocaína. E aí, eu gritei pelo Jesus da minha mãe. E eu disse, Jesus! E saiu a voz. Quando eu disse Jesus, eu fiquei sóbrio, incrível. Irmãos, e eu fiquei tão apavorado que eu achava que era lá naquela casa o negócio. Não era, era em mim. E eu saí da casa, apavorado, e do jeito que eu estava, fui para a igreja, da minha mãe. E quando eu chego na igreja, irmão, na hora que eu entro naquela mega daquela igreja, mais de 1000 pessoas, o pastor fala assim mesmo, venha como você vier, você pode estar drogado. Meu Deus, esse cara me conhece. Mas uma coisa que esse cara falou que eu nunca mais vou esquecer, ele disse, se você entregar a sua vida para Jesus, e ele não mudar a sua vida, por favor me diga, que eu paro de pregar o evangelho. Porque quando o homem vem a Deus, ele nunca mais será o mesmo. E aí outra coisa que ele falou que eu amei, ele disse, você não precisa parar de fazer nada do que você está fazendo. Você pode continuar tomando a sua cerveja, fumando a sua maconha e cheirando a sua cocaína. Eu disse, cara, gostei desse pastor. Mas ele disse, eu te garanto que você vai mudar de dentro para fora. Você vai ver que essas coisas não têm valor nenhum. Quando ele disse isso, eu não podia sair dali sem uma resposta. Então ele perguntou, quem quer entregar sua vida a Jesus? Irmãos, estou aqui, eu quero. Ele falou de um Deus grande, de um filho grande. Ele me fez um desafio, saia daí, venha para cá. Você tem que tomar uma decisão, você tem que fazer uma escolha. Ele me disse que eu seria abençoado. Sabe, o cara, meu Deus, eu vou. Irmãos, eu fui. Então eu quero te fazer esse desafio hoje à noite. Vamos voltar lá para o Charles Spurgeon. Aí, irmãos, aquelas pessoas não responderam não. Ele não sabe o que aconteceu com a maioria delas, mas um caso chegou ao conhecimento dele. Um pai chegou na casa, sentou no sofá, aí ele sentou ali, ele pegou aquele papel e ficou olhando por muito tempo para ele. E ele pediu uma caneta, e quando ele foi escrever, a filhinha dele, ele fala a idade, eu não lembro bem, uma garotinha, uma criança, falou assim para ele, pai, o que o senhor vai fazer? Ele disse, eu vou dizer não, porque eu não posso dizer sim. E se o pastor disse que é sim ou é não, eu vou dizer não. Irmãos, a menina se ajoelhou nos pés dele e disse, pai, não diga não para o meu Jesus. E começou a chorar nos pés dele. Ele ama o Senhor, ele morreu pelo Senhor, não diga não para ele, pai. Eu preferia morrer ao ver o Senhor. Ela falou essa frase, eu preferia morrer ao ver o Senhor dizer não para o meu Jesus. Irmãos, que naquela hora, aquele cara se jogou no chão, agarrado com a filha dele, e gritou um sim bem grande para Jesus. Mas ele foi confrontado por essa escolha que ele tinha que fazer. Ou é sim, ou é não. Ou você sai do mundo e vem para a graça, ou você fica lá. Mas tome uma decisão. Você não pode querer o melhor de Deus. Não, eu quero ficar no mundo, mas eu quero a graça. Eu quero fazer tudo o que eu faço, mas eu quero a herança de Abraão. Não existe isso, gente. Vamos ser francos. Nós temos que tomar uma decisão hoje à noite. Tem alguém me entendendo?